Olá pessoal, tudo bem? Vamos então a algumas análises de ativos com prováveis entradas para o dia 9 de abril de 2012. Olhando aqui a situação semanal do Ibovespa, observem que lancei o Fibonacci na última pernada de alta e agora está em busca de um suporte, já chegou aqui em 61,8% de Fibo. Eu acredito que vem aqui nos 50%, então é, provavelmente Ibovespa deve buscar os 62.129 pontos, tá? Isso no gráfico semanal. É claro que no gráfico diário deveremos ter algum tipo de repique que começou na quarta-feira, desculpa, na quinta-feira, o último pregão, e é possível que venha aqui até a região dos 64.400 pontos, 64.500 pontos e volte a recuar. Isso no gráfico semanal. Agora vamos ver aqui a Vale. Bem, a Vale do Rio Doce, eu lancei aqui uma LTB no semanal e observem que bateu nessa região, recuou e continua com suporte na média de 21 períodos no gráfico semanal. Veja que está congestionada, vamos ver aqui no gráfico diário. Bem, no gráfico diário, veio aqui e deixou um candle de dúvida sobre a média de 21 períodos que ainda não está inclinada para baixo, né? Mas nessa situação que se encontra a Vale do Rio Doce, ela está em congestão, fica difícil fazer operações. Vamos aqui voltar ao gráfico semanal e vamos para a Petrobras. Bem, a Petrobras, ela teve uma queda acentuada essa semana, rompeu a média de 21 períodos e agora está em busca de um suporte que provavelmente será aqui na faixa dos R$ 21, tá? Aproximadamente. É claro que deve haver algum repique no gráfico diário, porque na quinta-feira também deixou um candle de dúvida fora das bandas. O que pode acontecer é um repique e eu vejo aqui esse gap a ser fechado aqui na faixa dos R$ 22,50 aproximadamente. Agora a BVMF3, gráfico semanal. BVMF3, eu lancei aqui um canal de alta e observe que essa semana bateu na banda inferior do canal e sentiu suporte nessa região, próximo da média de 21 períodos. Pode acontecer do retorno da alta dos preços. Vamos ver aqui no gráfico diário. O problema aqui no gráfico diário é que está abaixo da média de 21 períodos, que está inclinada para baixo. O que deve acontecer então, já que o fundo que foi feito aqui é mais baixo que esse fundo aqui? Bem, então deveremos ter um repique, um recuo com um fundo mais alto que o fundo anterior para poder fazer um pivô de alta no gráfico diário. Essa é a situação de BVMF3. ITUB4. ITUB4 rompeu um canal de alta, a média de 21 períodos ainda está na horizontal, né? Esse é o gráfico semanal. Então, como foi rompido e agora está sobrevendido, deve haver algum repique, mas tem suporte nesse topinho aqui, ó, na região de R$ 32,30 aproximadamente, tá? Vamos ver aqui no gráfico diário. Bem, no gráfico diário não mostra um candle de dúvida, nada. Continua a realização. Está sobrevendido também. Mas agora nós temos a banda inferior do canal como resistência. Então, mesmo que venha, vai vir nessa banda e provavelmente vai voltar a cair. Vamos ver agora OGXP3. Essas ações nós temos as opções que podem ser trabalhadas também. Bem, OGXP3 ela rompeu uma LTA, tá? Deixou um candle já meio que dúvida
no gráfico semanal está sobrevendido, deve ter algum repique, o que já está acontecendo no gráfico diário. Só que aqui na região dos R$ 15 é uma importante resistência agora. Por quê? Porque era um bom suporte, tá? Aqui era suporte por causa desse gap aqui, ó, que nós tivemos aqui. Tá? Então, essa região era a região de suporte e agora é uma região de resistência. Então, deveremos ter uma batida nessa região, um retorno. Caso faça um fundo mais alto que o fundo anterior, pode fazer então um pivô de alta, que aí fica interessante para OGX. Agora vamos ver um ativo que eu estou achando interessante, apesar de ter pouca liquidez, ABCB4. Vamos lá no gráfico semanal. Bem, ABCB4 ele veio aqui numa região que era resistência e agora então é suporte. Bateu nessa região, está sobrevendido e também nós temos a média de 21 períodos aqui. O que pode acontecer é um retorno da alta dos preços. Então, essa semana pode deixar um candle de dúvida aqui, ou até mesmo poderemos ter uma entrada no gráfico diário. Já que fez um fundo mais baixo que o fundo anterior, podemos ter um repique, um fundo mais alto que o anterior e uma entrada. Agora, muita gente deve entrar no gráfico de 60 minutos, tá? Apesar que o ativo, como eu falei, tem pouca liquidez, então deixa essas sombras muito grandes, tá? Mas pode dar uma entrada aqui no gráfico de 60 minutos. Isso aqui também está sobrevendido. Então, para position fica mais interessante ABCB4. Nós temos aqui as construtoras que eu achei interessante no gráfico semanal, é que elas desceram até uma região de suporte e deixaram um candle de força, que pode voltar à alta dos preços. O problema é o stop. No gráfico semanal ficou um stop bem longo, com busca do topo anterior. Então, pode acontecer uma entrada no gráfico diário. Agora tivemos um repique até a região da média 21. Poderemos ter uma lateralização e depois o rompimento, fazendo assim um pivô de alta. Fiquem atentos com essa situação de MRVE3, que é uma das mais fortes do setor. E a RSID também no gráfico semanal ficou interessante porque nós tínhamos uma LTB. Observe aqui essa LTB que foi rompida e agora foi usada como suporte também com apoio da média de 21 períodos. E agora um candle de força volta à alta dos preços. A situação também aqui é o stop. FIBR3 achei interessante. Deu entrada no gráfico semanal aqui na semana passada, mas voltou à posição de entrada. Voltou aqui a posição de entrada aqui na máxima 15,09. Então nós estamos aqui em 15,17. Ainda é possível fazer uma entrada em FIBR3 com a busca do topo anterior. E no gráfico diário está agora com o objetivo de fazer um pivô de alta. Tá? Então atenção para esse ativo, porque fez um fundo mais baixo que o fundo anterior e agora está fazendo um fundo mais alto que o anterior sobre uma região de suporte que é a média de 21 períodos. Com a alta dos preços, forma-se um pivô de alta com a busca do topo em 16,80 aproximadamente. Então, o rompimento da máxima de quinta-feira em 15,40 deixa uma entrada nesse ativo. A todos então, meu muito obrigado e até a próxima.